Oi, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Você já pegou um potencial cliente, agendou a reunião e na hora de apresentar o seu serviço você simplesmente travou? Ou então você ficou insegura, sem saber muito o que falar e o cliente foi embora sem fechar? Olha, se isso já aconteceu com você, tenho certeza que a aula de hoje pode te ajudar. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Letícia, eu sou advogada, gestora de tráfego, sou especialista em vendas para o mercado jurídico. Tenho uma empresa que já ajudou mais de 80 advogados a se posicionarem no digital de alguma forma. E hoje eu estou aqui para te apresentar um roteiro de venda simples, mas muito eficaz, em 7 passos, para você poder aplicar no seu próximo atendimento. Primeiro de tudo e antes de mais nada, vamos entender por que que você precisa ter um roteiro estruturado de vendas, né? Lembrando que o roteiro de vendas, ele faz parte aí do seu processo comercial. E o que é o processo comercial? É justamente esse caminho, são as microetapas que o teu cliente percorre desde o momento em que ele cai no WhatsApp do escritório, né, para ser atendido, até o momento que ele fecha o contrato efetivamente. Então, por que ter um roteiro de vendas? Primeiro, vamos falar de constância e padronização. É importante que você tenha um certo padrão na hora de vender o seu serviço. Você não pode, em cada reunião, vender de um jeito. E por que isso? É claro que cada reunião vão ter ali as suas particularidades, tá? A gente não pode estar alheio para esse fato. Mas você deve seguir um certo padrão nas suas reuniões de venda, para que quando você for delegar isso, você possa ensinar de uma forma efetiva, né? Você possa passar a tua visão, o teu processo comercial de uma forma efetiva. Para e pensa, se cada vez você atende de um jeito, como é que você vai delegar de uma forma assertiva, de uma forma eficaz o teu jeito de vender? Não tem como. Então, a constância e a padronização é o primeiro ponto. O segundo ponto é a identificação de melhorias. Veja, se cada vez você vende o seu serviço de uma forma, como é que você vai refinar a tua reunião de vendas? Como é que você vai entender onde está o gargalo e onde que precisa de ajuste? Então, você ter um padrão no seu roteiro de vendas te ajuda a melhorar o roteiro. E a gente sempre tem o que melhorar, principalmente quando a gente fala de processo comercial. Além disso, é importante também você seguir um roteiro para que você possa documentar, né? Então, para que você possa utilizar ferramentas como, por exemplo, fluxogramas, né? Mapa mental é o que eu estou usando aqui. Então, para que você possa gravar as suas reuniões, né? Isso facilita muito se você segue um padrão, se você tem algo aí que é estruturado. Sem mais delongas, vamos logo para a parte prática da aula, vamos entender esse passo a passo. Antes de mais nada, vamos pensar aqui. O seu potencial cliente, ele tem uma dor ou um desejo que ele quer realizar e quem vai concretizar isso é você, advogado. Então, antes de mais nada, você tem que entender que você vai ou resolver a dor que ele tem ou realizar o desejo que ele tem. Então, você é essa ponte que vai levá-lo do ponto A, de dor ou desejo, para o ponto B, solução ou realização. E aqui eu trouxe 2 exemplos, um que se encaixa na dor e outro que se encaixa no desejo, para a gente entender na prática como funciona. Então, o primeiro deles, eu trouxe o exemplo de suspensão da CNH para caminhoneiro. A gente está falando de uma dor. Ele tem uma profissão, ele depende da carteira para poder exercer a profissão dele e ele está com a carteira suspensa, por exemplo, porque foi pego no bafômetro. E o outro exemplo que a gente vai trabalhar aqui é a isenção de imposto na compra de carro 0 km para pessoa deficiente. Então, veja, aqui a gente tem um desejo. A pessoa ela tem o desejo, não é um problema, de ter a isenção do imposto na compra de carro 0 km, claro, sendo deficiente. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você chegar na reunião apresentando a sua super promessa. O que que é a super promessa? Ela tem que ser tão boa, mas tão boa, que o lead ele tem que duvidar que aquilo que você está falando é verdade. Então, qual que é o termômetro para entender se você tem uma boa promessa? É exatamente esse.
O lead, ele tem que duvidar que o que você está prometendo é verdade. Então, quando eu pego o exemplo do caminhoneiro que teve a sua CNH suspensa, uma super promessa seria algo mais ou menos no seguinte sentido: continue dirigindo mesmo depois de ter sido pego na lei seca. Você concorda comigo que a grande maioria das pessoas que se deparar com essa informação vai duvidar que ela é verdade? É uma super promessa para ser feita. Outro exemplo, agora no nosso segundo exemplo. Compre um carro 0 km pagando 30% a menos e nunca mais pague PVA. Essa é uma super promessa que faz as pessoas duvidarem de que isso é real de fato, e aí você já fisgou a atenção do teu potencial cliente. E agora que você apresentou a sua super promessa, agora que o teu potencial cliente ele tá até duvidando se é verdade ou não, você vai vir com uma prova. Você vai provar que aquilo que você está prometendo é possível. Então, como que você vai fazer isso? Você vai apresentar casos semelhantes que você já solucionou. Você vai mostrar como que você chegou nessa solução com outros clientes. Você vai dar um respaldo jurídico de que isso é possível. E aqui você pode se perguntar: ah, Letícia, mas eu vou apresentar caso semelhante? Isso não é contra o código de ética? Na verdade, o que a gente tem que entender é que quando a gente fala de código de ética, enfim, a gente está falando das proibições, né? A gente está falando, em última instância, do marketing. Quando você já atraiu esse cliente para a sua base, não há nenhum problema de você mostrar casos que você já solucionou, é claro, né? Evitando ali exibir informações sensíveis de clientes anteriores. Na etapa 2, você vai provar por A mais B que você já realizou aquilo, que aquilo sim é possível de ser concretizado através do seu serviço, através do seu trabalho. Então agora vamos para o passo número 3. Você já capturou a atenção do cliente, ele até duvidou de que era verdade. Você provou por A mais B que você já chegou naquele resultado e que você pode ajudar ele também. E agora você vai gerar rapport. Você vai se conectar com esse potencial cliente. Como? Contando uma história, por exemplo, com storytelling. Pega esse caso, né, que você mostrou ali, que você conseguiu resolver, conta a história desse cliente, faz ele se conectar, porque muito provavelmente tem semelhanças ali. Então é assim que você gera rapport, é assim que você consegue se conectar com o seu potencial cliente. A conexão é uma etapa muitas vezes ignorada, mas é o que fortalece a venda de fato. É o que faz, em última instância, você vender o seu serviço jurídico. A pessoa que está do outro lado, ela precisa se conectar, ela precisa ter o mínimo de confiança em você. Então, não ignorem essa etapa. E aqui você pode se perguntar, né? Ah, Letícia, mas eu vou estar contando história de cliente, eu vou estar provando, apresentando casos semelhantes em que eu já trabalhei. Isso não vai contra o código de ética? Pode ser uma pergunta que você esteja se fazendo aí. Mas a questão é que quando a gente fala do código de ética, em última análise, a gente está olhando muito para o marketing, né? E quando o cliente ele já está na sua base, então veja aqui, ele já está no seu WhatsApp, ele já está interessado no seu serviço, você já está na reunião com ele. Então não tem nenhum problema, desde que você não esteja mostrando, exibindo nenhum dado sensível de cliente, não tem nenhum problema de você trazer esse tipo de narrativa aqui na reunião. Agora sim, passo de número 4. Você vai demonstrar autoridade. Esse passo ele é muito importante porque é aqui que você vai demonstrar domínio técnico do assunto. Então, como que você vai fazer isso? Você vai explicar prazos, você vai estabelecer, você vai falar para o seu cliente o passo a passo do processo, você vai falar termos realmente técnicos aqui. Veja, advogada, isso é muito importante. Esse é o único momento em que você vai falar o tão famoso juridiquês que você já está habituada. Você vai desligar o seu modo vendedora e vai ligar aí o modo advogada, que é o modo que você já vai estar acostumada, mas esse é o único momento, eu repito, em que você vai trazer uma linguagem um pouco mais técnica para demonstrar
domine do assunto. Agora vamos para o passo de número 5. Você vai falar dos entregáveis e da experiência que ele vai ter. Então eu quero que você pinte aí na cabeça do teu potencial cliente o cenário de como seria ter a dor ou o problema ou o desejo dele já realizado. E como que você vai fazer isso? Vamos voltar aqui para os nossos exemplos. Quando eu trouxe o exemplo do caminhoneiro que teve a CNH suspendida, o que você vai falar para ele? Você vai falar para ele ficar tranquilo, porque uma vez que você entrar com recurso, ele vai poder voltar a dirigir. E olha como isso tira um peso das costas dele e põe para ele um cenário super positivo. E no nosso segundo exemplo, quando eu falo aqui da pessoa com deficiência que quer a isenção do imposto na compra de carro 0 km, você vai falar para ela que ela pode ficar tranquila, que você vai entrar com recurso e que você vai acompanhar de perto e que ela não vai ter nenhum problema ao longo do caminho. Passo de número 6, a gente vai trazer a oferta propriamente dita. E o que eu quero que você perceba? Do passo 1 até o passo 5, a gente não falou de preço em nenhum momento. A gente não trouxe valores. É aqui que a gente vai começar a desenhar a nossa oferta. E primeiro de tudo, a gente vai fazer o que eu chamo de ancoragem de preço. E para te explicar o que é isso, e no marketing isso é uma prática muito comum, como que a gente faz? A gente lista todos os entregáveis, por exemplo, né, do nosso serviço, da nossa assessoria, e no final a gente coloca ali o nosso preço. Exatamente no lado, na coluna do lado, a gente coloca todos os entregáveis da concorrência e o preço da concorrência. E quando fica ali um ao lado do outro, fica muito óbvio que a pessoa que está cogitando te contratar, ela seria burra se ela não fizesse isso. Porque você entrega muito mais que a concorrência e você tem um valor mais atrativo do que a concorrência. Só que aí você pode estar se perguntando, Letícia, mas ancoragem de preço na advocacia não é proibido? Eu não posso ficar comparando o meu preço com o do coleguinha. E é verdade, você não pode ficar comparando o preço. Mas a ancoragem que eu estou propondo aqui, ela é um pouco diferente. Então, o que você vai fazer? Você vai mostrar para esse potencial cliente o quanto de prejuízo ele teria ao não te contratar. Que para ele não contratar você sairia muito mais caro do que se ele contasse com a tua ajuda. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, a questão do caminhoneiro que teve a sua CNH suspensa, o que ele vai ter? Ele vai ter o valor da multa para pagar e ele vai ter também um prejuízo financeiro gigantesco, porque veja, ele vai ter aí por pelo menos um ano o direito dele de dirigir suspenso. Então ele vai ficar um ano sem trabalhar. Para pensar, considerando o salário médio desse profissional, quanto que ele deixaria de ganhar ficando um ano sem trabalhar. Fora o curso de reciclagem, que ele também vai ter que pagar. Então, quando você mostra essa conta para ele, o que ele entende? É muito mais caro não te contratar do que contar com a sua ajuda. Então é assim que você vai ancorar o teu valor. Advogado, uma outra coisa que seria muito interessante de você oferecer é um bônus. Então pensa aí o que você pode oferecer como um extra para o teu cliente para tornar a oferta ainda mais atraente. Por exemplo, você pode oferecer um recurso administrativo aqui, nesse caso, como um bônus, então não cobrar nada por isso. Deixa a oferta ainda mais atraente. E, por fim, você pode trabalhar com alguma garantia. Falando de garantia, a mesma coisa. Você pode falar para mim, Letícia, mas da garantia, né, de resultado, não é proibido na advocacia? E você tem razão, tá? Você não pode dar garantia de resultado no seu serviço. Mas aqui, como que a gente pode trabalhar a garantia? A gente pode fazer uso de gatilhos mentais ao longo do roteiro da sua reunião para tentar facilitar a venda. E aqui eu não estou falando de manipulação. Utilizar gatilhos mentais não é manipular. Gatilhos mentais são mecanismos que a gente utiliza para acelerar o processo de tomada de decisão. Apenas isso. É para fazer com que o lead tome a ação que você quer que ele tome. Então aqui eu já dei até alguns exemplos, né, ao longo do roteiro. A gente já trouxe aqui gatilhos de prova social, de autoridade, mas tem um que é muito interessante de ser trabalhado e a gente não trouxe ainda, que é o gatilho da escassez.
Então aqui, pegando o exemplo do nosso caminhoneiro, veja, o tempo para a gente entrar com recurso no Detran é de mais ou menos 1 mês. Só que a gente tem que pedir cópia do processo no órgão, são vários documentos que a gente tem que juntar aqui. Então, se você deixar claro para o teu potencial cliente esse prazo e que quanto mais cedo ele te contratar e ele entrar com recurso, menos risco corre, né, dele perder esse prazo e também do recurso ser melhor instruído, você está gerando ali um gatilho de escassez. Você está mostrando para ele que o tempo é fundamental para que ele não perca aí a carteira dele. Então é muito interessante trabalhar com esse gatilho também nesse momento. E por fim, mas não menos importante, o passo número 7 está relacionado às objeções. Primeiro de tudo, diante de uma objeção, como que você se comporta? Primeiramente, você vai demonstrar compreensão. Você vai se colocar ao lado do teu cliente. Entenda, quando você está numa reunião consultiva de vendas, não é você versus o seu cliente. Vocês têm que se colocar lado a lado, vocês estão jogando no mesmo time. Então, se o cliente ele fala para você, ele apresenta objeção de que o seu serviço está caro, você não vai entrar na defensiva e ficar tentando, perdão, mostrar para ele que o seu serviço não é caro. Você vai demonstrar compreensão. Segundo, você vai, além de compreender, você vai se mostrar surpresa. E por fim, você vai trazer uma ação rápida para resolver essa objeção. Mas o ideal mesmo, é que ao longo da reunião você já vá matando, identificando e matando as possíveis objeções, para que isso não surja na hora da oferta. A primeira orientação que eu dou é: já vai pensando aí, quais as principais objeções que você costuma ter na hora de vender o seu serviço? É o valor? É o tempo? É a distância quando a gente está falando de advocacia digital? Então, ao longo desses passos que eu narrei aqui para você, já vai tentando aos poucos matar essas objeções, para que você não tenha fricção em nenhum momento ao longo da tua reunião de vendas e consiga fazer uma boa oferta ao final. E para fechar, vamos ver os 7 passos que a gente trouxe aqui hoje? A gente viu super promessa, a gente viu prova, a gente viu também conexão, autoridade, entregáveis e experiência, a oferta propriamente dita e objeções. Monta o seu roteiro no papel, treina. Eu tenho certeza que com o tempo vai ficar muito mais fluido, você vai entender exatamente o que você precisa falar e em que momento, e a sua venda consultiva vai ficar muito mais leve. E agora me conta, qual dessas etapas que você achou mais desafiadora? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou da aula de hoje, já sabe, curte, se inscreve, deixa o seu like, manda para uma amiga que está precisando elaborar o roteiro de vendas dela. Você me encontra em todas as redes sociais, @LeticiaMPedrosa. Eu espero de coração que você tenha curtido a aula de hoje, que tenha te ajudado. E advogada, eu te vejo numa próxima. Até lá!